Alunos, sejam bem-vindos à nossa videoaula sobre informação além da palavra. O que é essa informação além da palavra? É a informação que a gente vai colocar nos nossos sites, nos nossos blogs, por meio de imagens, áudio e vídeo. O redator web, aquelas pessoas que escrevem para a internet, elas não são responsáveis pelas imagens, pelo conteúdo em áudio e em vídeo de um site, mas elas precisam entender, elas precisam enxergar a informação produzida nesses formatos para que ela possa ser distribuída com eficiência ao longo das camadas de um site. Segundo Bruno Rodrigues, que é o autor que a gente se baseia para essas videoaulas, o futuro da informação para a mídia digital está no áudio e no vídeo. Então é fundamental saber lidar com esses formatos, mesmo que a gente seja um redator web. Vamos falar sobre fotografia e ilustração, que são tipos de imagens, que a gente encontra na internet. Como a internet tem uma interface gráfica que é, antes de tudo, visual, as fotografias e as ilustrações, elas são imprescindíveis e devem vir em todas as camadas de um site. A imagem é o elemento essencial para a persuasão, principalmente na primeira camada de um site, onde a gente precisa conseguir a empatia do usuário, para que ele continue naquele site, para que ele entre nas próximas camadas. Já a partir da segunda camada, a imagem vai dividir aí com os outros componentes da informação a responsabilidade pela informação como um todo, Mas na primeira página, a imagem é muitas vezes decisiva para que o visitante fique no site. Ela é um apoio à chamada. Chamada é aquilo que a gente já viu em videoaulas anteriores. Aquela frase chama a atenção do leitor para algum determinado assunto dentro do site. É como se fosse a manchete do jornal. Olha, a gente tem que lembrar que fotografia e ilustração devem sempre complementar a informação textual e nunca repetir o que já foi dito. Então, a gente tem que apresentar aspectos da informação nas fotografias e ilustrações que ainda não foram abordados pelo texto. Porque se a gente for repetir, a gente vai desperdiçar espaço na internet. E a gente precisa entender que os componentes da informação para a mídia digital, imagem, texto, vídeo e áudio, eles são complementares. Cada um, a seu modo, fecha o cerco à informação e ela fica completa. E quando a gente usar a legenda, a gente sempre tem que trazer uma informação adicional e nunca repetir aquilo que está sendo mostrado na imagem. A legenda deve sempre estar associada à imagem e nunca traduzir a imagem. É preciso abordar aspectos que a própria imagem não abordou. E aí a gente faz um link, com o texto e o que tem na imagem, o que tem na legenda, e a gente consegue informar melhor o usuário sobre aquela informação, aquela notícia que seja, que está sendo veiculada ali no site. Mas além das imagens em fotografias e ilustrações, a gente tem a imagem que é transmitida através de ícones. As fotografias e ilustrações, elas são reproduções visuais dos aspectos da informação que se deseja transmitir. O autor chama de espelhos da realidade. Já o ícone é a representação e não a reprodução. É uma representação de um ou mais aspectos da informação. E é justamente a força da representação que a gente tem que ter cuidado na hora de utilizar os ícones. Enquanto a fotografia pode ser um espelho do real, que se comunica diretamente com o usuário sem a necessidade de uma interpretação, o ícone precisa ser reconhecido pela mente do usuário para que ele seja assimilado de maneira eficaz. Então, a dificuldade na criação de um ícone está justamente na obrigatoriedade de ele ser compreendido por todos, sem exceção. E um ícone que não é universalmente compreendido ou interpretado, ele fracassa na tarefa de se comunicar com o usuário. Em sites chamados verticais, que são voltados para nichos, ou seja, públicos muito específicos,
É possível criar ícones que não sejam universais e que sejam entendidos somente por aqueles integrantes daqueles nichos, daqueles grupos. Mas ainda assim, a gente tem que saber que eles só serão compreendidos por esse grupo e se algum visitante novo, interessado no assunto, mas que ainda não é especialista naquele tema, entrar naquele site, né, querendo compreender aquelas informações, ele pode não entender o que significa aquele ícone. Então a gente tem que ficar atento a isso. A imagem também ela pode ser encontrada na internet por meio de infográficos. Para a gente criar um infográfico, seja para mídia online ou para mídia impressa, a gente precisa extrair da informação o que existe de essencial e utilizar os recursos que estão disponíveis aí da comunicação visual para veicular essa informação. E na prática, existem duas funções para o infográfico. Uma delas, ser instrumento de resumo para uma informação e uma alternativa ao texto como forma de comunicação. Muitas vezes, algum assunto é muito complexo e, às vezes, se a gente escrevesse um texto, ia ficar muito extenso, maçante. Então, as pessoas optam por fazer infográficos, porque é uma maneira mais atrativa, mais explicativa de contar aquela história, de explicar aquele assunto. Por isso, quando a gente cria um infográfico, a gente tem que levar em consideração que o entendimento do que está sendo transmitido deve ser imediato. O que se deseja é o máximo de objetividade e clareza. Então, no infográfico, a gente vai juntar ilustração, vídeo, áudio, texto, tudo, mas a gente não pode criar uma confusão para o usuário. O objetivo aqui é simplificar. Além disso, quando a gente cria um infográfico, a gente também busca a persuasão, ou seja, atrair o usuário com a informação textual em meio à imagem. Seja foto, ilustração, a imagem escolhida precisa harmonizar com as palavras ou as expressões que a gente está utilizando naquele infográfico. E a gente tem que pensar também que no infográfico não é só foto, vídeo, as palavras têm muita importância também. São elas que fazem toda a diferença no infográfico. E a possibilidade de utilizar recursos interativos nos infográficos, isso aumenta a capacidade de informar. E a gente tem que lembrar que a informação é o principal elemento do infográfico e não a imagem. A imagem ela deve servir apenas como pano de fundo, ainda que seja de grande relevância. Então, a gente tem que ter cuidado ao selecionar essa imagem. A imagem na internet também pode vir em forma de banner, mas a gente tem que ter cuidado ao veicular um banner. Ele é um elemento de apoio numa página web e não o maior foco de atenção. Há uma grande diferença entre o que deve ser elaborado para a área de destaque e um banner. Editorialmente, o destaque de primeira página é o recurso usado para captar a atenção do usuário para as informações mais importantes que se deseja veicular. A gente já viu isso nas videoaulas anteriores. Agora, o que é a função do banner? O banner lida com informações que não são as mais urgentes ou as mais importantes, mas aquelas que podem ser assimiladas sem problema depois que o usuário já checou os destaques da página. Embora seja tarefa do design criar um banner, é de responsabilidade do redator web elaborar o texto da mensagem desse banner. Em um banner não cabem textos longos, mas sim palavras, expressões e frases curtas. Todas precisam ser informativas e persuasivas. Os banners são perfeitos para servir de apoio à divulgação de eventos, novos serviços. Eles são peças de reforço online para campanhas, por exemplo. Tem que ficar atento para não criar banners cujos links levem para outros sites. Um banner dentro de uma página ele deve servir como mais um elemento de comunicação para o conteúdo do próprio site, não como uma forma de evasão do usuário. A gente clica num banner e vai para outra página. Não, esse não é o objetivo. E também a gente tem que ter cuidado com banners de animação, porque a animação ela possibilita uma sucessão de frases e imagens, o que às vezes se torna excessivo para quem está visitando o site.
Agora, a informação em áudio. A primeira mídia que nos aproximou da informação foi o rádio. Até então, jornais e revistas levavam informação ao leitor, mas essa informação ela chegava editada, retrabalhada. Foi só o rádio que nos aproximou da realidade ao criar o tempo real, né? Fazia a notícia chegar viva aos ouvidos das pessoas, né? Era informação pura e sem interpretação. E esse fascínio de estar diretamente em contato com a fonte de uma informação, em tempo real ou não, é o que estimula a popularidade dos arquivos em áudio na web, onde entrevistas de opiniões e especialistas fazem a vez dos programas de rádio. Então, não é porque agora é web que o rádio morreu, né? As informações em áudio são muito importantes em um site, elas dão credibilidade para a informação, principalmente. Décadas já provaram que a informação veiculada em áudio pode ser muito mais persuasiva que o texto. Por isso, dependendo do que se tem em mãos, a gente deve oferecer ao visitante do site a informação em áudio. Por exemplo, dependendo do que, né? Se a gente tem, por exemplo, uma entrevista de uma autoridade, um trecho de um discurso do presidente da empresa ou a opinião de um especialista, isso tudo, se a gente disponibiliza em áudio no site, pode funcionar como complemento à informação textual. Pode tornar o texto mais real e isso ajuda muito na persuasão. E a gente tem que sempre lembrar, nem sempre o usuário consegue ouvir o arquivo no computador dele ou ele não consegue baixar, né, para aparelhos portáteis. Por isso a gente sempre tem que transcrever a informação do arquivo. Agora o vídeo. De acordo com Bruno Rodrigues, um vídeo institucional online deve ser usado quando uma informação possui grande impacto emocional. Quando a gente registra alguma coisa em imagem, a gente consegue capturar o todo da informação, né? A gente não perde nenhum aspecto dela e a gente ainda conta com a visão e a audição, além só da visão, né? Que é quando a gente lê alguma coisa na internet, aqui a gente vai contar também com a audição, o que vai gerar um grande impacto no usuário. Além desse impacto, né, muitos vídeos lidam diretamente com a origem da informação, seja a fonte um indivíduo ou um fato jornalístico. A imagem ela é muito mais persuasiva do que só o áudio ou do que só o texto. E quando a gente oferece um vídeo mostrando a fonte direta da informação, a gente garante transparência e credibilidade ao site. Isso é relevante na construção da empatia com o usuário. E aqui vale a mesma regrinha do áudio, né? Em relação aos vídeos, a gente também tem que criar resumos ou transcrever algumas partes do vídeo, porque a pessoa pode não ter internet naquele momento, não conseguir assistir. E outra questão é que vídeos muito grandes são um incômodo para o usuário. É legal a gente dividir esses vídeos, né, em vídeos mais curtos, em capítulos daquela história. É uma tarefa trabalhosa, mas é uma maneira eficaz de facilitar o acesso à informação do nosso site. Então, essas foram as informações dessa videoaula sobre informação além da palavra. Na próxima videoaula, a gente vai ver a redação para alguns itens específicos de um site.